Bem, queridos, Romanos 8, verso 29. Romanos 8, 29. É só voltar a página, né? Vamos ler do 29 até o 30. Diz assim a palavra do Senhor. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai bendito, graças te damos, Pai, por esta noite. Senhor, fala com a tua igreja nesta noite, nos ensina mais e mais a tua santa palavra, Senhor. O Senhor possa abrir nossa mente, o nosso coração para compreender os teus decretos, os teus propósitos eternos. Para, ó Pai, conhecendo, ó Pai, que possamos te louvar e te engrandecer, ó Pai, pelos teus feitos, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor fará e está fazendo nas nossas vidas. Em nome de Jesus te pedimos nesta noite. Amém. Bem, gente, hoje aí o título aí, Predestinados por Deus, né? Quem já ouviu falar de predestinação aqui? Ouviu já, irmão Maria? Já ouviu falar já? Eleição, predestinação? Isso, muito bom, né? Eu já estou aí indo para uns 14 anos, 14 para 15 anos de cristão, vamos dizer assim, né? De convertido mesmo. E nas igrejas que eu fiz parte, nunca se falou dessa doutrina, a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação. Né? E ao longo de Romanos, vocês têm aprendido muita coisa, muitas doutrinas aí. O negócio é que eu nunca citei elas para vocês, assim, os termos técnicos, né? Mas vocês já aprenderam sobre teontologia. O que é teontologia? É o estudo acerca do ser de Deus, seus atributos, né? Suas características. E a gente já viu já que Deus é santo, Deus é justo, né? Deus é fiel, né? Ao longo de Romanos. Nós já vimos também a doutrina da hamartiologia. O que é hamartiologia? É a doutrina do pecado, né? Nós já passamos, toda hora você está vendo que eu estou falando de pecado, né? Então, toda hora vocês estão aprendendo acerca dessa doutrina, hamartiologia, a doutrina do pecado. Nós vimos que nós somos filhos de Adão, né? Adão foi o nosso cabeça, né? Nós vimos os efeitos do pecado na vida do homem, né? Onde ele danificou a mente, o coração, a vontade, os desejos e por aí vai. Nós também aprendemos sobre cristologia, a obra de Cristo, né? O que ele fez ali para nos redimir, nos resgatar. E dentro da doutrina de cristologia, a gente encontra a soteriologia. O que é a soteriologia? Soter significa salvação. Então nós aprendemos acerca da salvação, como se dá a salvação em Cristo. E nós fomos estudando, né? No capítulo 8, quando a gente começou a gente começou a estudar sobre pneumatologia, né? A doutrina do Espírito Santo. Por aí vai. Você está vendo que ao longo de Romanos vocês têm estudado ali, né, inúmeras doutrinas e tal. Né? E algumas mais difíceis, outras, né, nem tanto. Né? A última que a gente falou do nosso último estudo foi a teodiceia, né, o problema do mal, que até hoje é difícil encarar a teodiceia. Né? E hoje a gente vai falar sobre predestinação, sobre eleição. E entra dentro da predestinação a questão da eleição. Né? Eu, ao longo da minha vida de cristão, né, eu nunca vi nenhum professor, pelo menos das igrejas que eu frequentei, né, não se falava disso. Né? Por que não se fala disso? Porque às vezes é um tema espinhoso, é um tema difícil, que as pessoas não querem, né, não querem. Às vezes, se pudesse, rasgava a Bíblia, assim, pedaços da Bíblia, né? Eu gosto do Marcos Granconato, que ele fala, né? A teologia, que nem o irmão Hiro lembrou para nós lá na casa dele, né? A teologia é um café com chantilly.
por cima tem o chantilly docinho, né? Que são aqueles versículos maravilhosos, gostosos, Deus ama todo mundo, e é gostoso, né? Só que por debaixo tem um café amargo. Tem aqueles textos que a gente fala, né? Desce meio amargoso, como a Teodiceia, como a gente aprendeu, o problema do mal. Deus decreta, né, o mal até mesmo nas suas criaturas, ele sai ileso e a criatura que perpetrou o ato é culpada. E como é que a gente lida com isso, né? Vocês viram um pouquinho, né? Então, por que essas pessoas elas pulam esses textos, né? Porque são difíceis de lidar. Só que do jeito que a gente está lidando com a Bíblia, né, os nossos estudos aqui, você tem visto que eles têm sido estudos expositivos, sequenciais expositivos. E vira e mexe, você está ouvindo eu falar, esse texto aqui é difícil, né? A gente não sabe bem o que Paulo quis dizer aqui, né? Só que um expositor, um pregador, né, um pastor que prega expositivamente, ele vai ter que lidar com textos difíceis, né? Você vai ter que abrir a boca aí, filho. Olha aí, olha aí. É isso aí, é a palavra de Deus, né? E toda a palavra é inspirada, né? Ela é útil para o ensino e ela está aqui para nos ensinar. E é bom, quando a gente estuda, geralmente essas pessoas pulam a Bíblia assim porque elas não estudam sistematicamente, expositivamente, verso a verso. Tem que lidar. Você lidando, né? Você prega todo o desígnio de Deus, que foi o que Paulo falou. Eu não vos deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. E é isso que nós temos que fazer, como pregadores, pastores e mestres, nós temos que pregar todo o desígnio de Deus, né? E entra nessas questões difíceis. É o que a gente vai ver um pouquinho hoje, né? Então, predestinados por Deus, né? 3 pontos eu separei aqui nesse texto, que a gente só vai ficar no verso 29, e vai ser só uma introdução a essa questão da predestinação. A gente vai entrar mais a fundo no verso 30. Que ali no verso 30 é a corrente da predestinação. Que a predestinação leva ao chamado, e o chamado leva à justificação, que vai levar à glorificação, né? Então isso a gente vai tratar na próxima aula. Nós vemos aí o conhecimento relacional e prévio de Deus, né, que vai lidar com a presciência. Porquanto aos que de antemão conheceu, né? Ele está falando da presciência de Deus. Que Deus ele consegue ver lá na frente, né? Consegue ver o futuro, né? Por que ele vê o futuro? Porque ele sabe como o futuro vai ser, do jeito que ele é. Nós vimos na aula passada, não vimos? A questão da soberania de Deus, que Deus controla todas as circunstâncias, né? O futuro, gente, lembre disso, o futuro não está aberto. Deus não é só um mero espectador do nosso mundo. Ele tem controle sobre a natureza, sobre os passos dos homens, sobre as decisões, vontades dos homens. E vocês viram isso um pouquinho na aula passada, que Deus ele é soberano. Deus tem os seus decretos, os seus planos eternos, que ele rege o mundo, rege a humanidade, né? E aqui fala que Deus, né, ele previu as coisas, ele de antemão conheceu. Que é o que a gente fala no grego, né? O prognóstico, né? Refere-se à presciência de Deus. Só que, e a gente vai lidar com isso aqui no verso seguinte, no ponto seguinte, né? Deus, ele não só conhece o futuro, né? Ele comanda o futuro. Mas aqui, esse conhecer aqui, não está falando só de presciência, mas é algo também, como eu coloquei aí, não é só algo meramente informativo. Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Ou Deus conhece as pessoas do futuro, os seus eleitos, como vai entrar no texto logo, né? Isso aqui é um conhecimento, como eu coloquei, refere-se a um conhecimento relacional, afetivo, né? Deus não só viu os seus, aqueles que crerão. Deus ele já teve um relacionamento com eles, assim, por ele já ver a sua obra consumada. É que para Deus, vamos colocar assim, passado, presente e futuro para Deus são a mesma coisa. Deus tem tudo à sua mão. Não é que a gente está no tempo, né? A gente tem um começo, um meio e um fim. Para Deus tudo está completo. Tanto que Paulo ele trata a gente como glorificado já. Só que a gente vive o já e o ainda não. O ainda não está lá na frente, entendeu? É o que a gente fala na teologia sobre essa questão, que a gente vive um já.
né? Só que a gente também é glorificado lá na frente, né? E é um ainda não que não chegou para nós. Só que para Deus ele tem essa visão do todo, né? Tanto do princípio, do meio e do final. Para ele tudo é a mesma coisa, ele trata dessa forma. Então, quando eu falo aqui da presciência, ele já nos viu, cada um de nós, e ele nos amou. Entendeu? Esse é o ponto. Ele nos amou. Por isso que ele fala aqui que é um conhecimento relacional, afetivo, com aqueles que ele há de chamar no futuro. Que nem, ó, John Stott ele fala assim, ó, o verbo conhecer expressa mais do que mera cognição intelectual. Ele denota um relacionamento pessoal de cuidado e afeição. Portanto, se Deus conhece as pessoas, ele sabe o que passa com elas. E quando se diz que ele conhecia os filhos de Israel no deserto, isso significa que ele cuidava e se preocupava com eles. Na verdade, Israel foi o único povo, dentre todas as famílias da terra, a quem Javé conheceu, ou seja, amou, escolheu e estabeleceu com ele uma aliança. Então, o significado da presciência aqui, né, no Novo Testamento é similar. Deus não rejeitou o seu povo, ou seja, Israel, o qual de antemão conheceu, isto é, a quem ele amou e escolheu. Então lembre disso, esse conhecimento aqui é algo relacional. Deus amou os seus, aquele que a gente vai falar já já dessa questão da predestinação. John Moore também diz assim, né? Conhecer é usado em um sentido praticamente sinônimo de amar. Portanto, aquele que ele conheceu de antemão é virtualmente equivalente àqueles que ele amou de antemão. Presciência é amor peculiar e soberano, como o John Moore coloca aqui. Então, aqueles que Deus conheceu de antemão, vamos dizer assim, né? Para nós é na eternidade pregressa que isso ocorreu. Isso não ocorreu no tempo, depois da criação, depois da queda. Isso ocorreu na eternidade. Deus olhou na história que ele ia criar, que ele ia comandar, e ele já amou os seus. Ele já viu a sua obra completa, realizada, os seus com ele. Por isso que ele amou. Que nem, né? Colocando aqui. O que você vê aqui? Uma pedra. Né? Você vê alguma coisa além da pedra? Aos seus olhos? O chão? O chão, né? Não. Mas na pedra, você vê alguma coisa na pedra? Rachaduras na pedra. Alguém mais? Não? Aos seus olhos é uma pedra, né? Mas para... Você já ouviu falar de Bonarotti? Acho que o Hiro já ouviu já. Bonarotti. Não? Talvez você conheçam ele pelo primeiro nome, Michelangelo. Michelangelo Bonarotti. Né? Ele olhava por uma pedra de mármore, né? E falam que essa palavra é atribuída a ele, né? Eu vi o anjo no mármore e esculpi até libertá-lo. Né? Michelangelo, ele olhava para uma pedra, ele já via aquela sua obra, que vai ser a sua obra-prima, consumada em sua mente. E ele já amava a sua obra, né? E Michelangelo tem inúmeras obras, né? Giorgio Vasari, que foi um dos primeiros biógrafos de Michelangelo e de tantos outros artistas, né? Ele escreveu um livro em 1550 falando da vida dos grandes artistas, né? Escultores e tal. Ele fala assim, ele escreveu sobre o processo artístico do escultor, dizendo que ele via o bloco de mármore como um meio que já estava a imagem perfeita. E seu trabalho consistia apenas em removê-lo, ou seja, as arestas ali, né? Vasari foi quem popularizou a ideia de que Michelangelo, como um escultor divino, cujas obras já estavam predestinadas na pedra. Então ele olhava ali, ele já tinha aquela visão do todo, da imagem que ia ficar, né? E ali ele já amava aquela obra. É uma pedra. Não, mas eu vou trabalhar nela para ela ser aquela obra-prima, perfeita. Né? E ele tem inúmeras obras, se você já viu. O Hiro já conheceu várias delas quando ele foi a Roma, né, com a irmã Mônica.
né? Davi de Michelangelo, né? A Pietà, né? E o Moisés, né, de Michelangelo, e por aí vai. Então, ele já olhava para aquela pedra, né? Aquela pedra de mármore ali, ele já via essa obra-prima que ele ia produzir. E ele já amava aquela obra. É a mesma coisa nós, queridos, com Deus. Deus amou, Deus olhou para aquela coisa informe, né? E ele viu a gente de maneira sendo construída no ventre da nossa mãe, aquela. Ele fala no Salmo 139, né? Aquela forma informe ainda, né? Ele nos viu lá. E tal. E ele nos amou desde lá da eternidade. Para falar mais um pouquinho sobre essa questão, já assistiu De Volta para o Futuro? Back to the Future? Já assistiu? Os mais velhos aqui já, né? Isso é bom, gente. Isso é maravilhoso quando eu trago essas ilustrações. Vocês não são aqueles crentes caretas, né? Que a gente vai trazer uma ilustração da cultura pop e eles ficam lá. Nem você vai pregar em Atos 2, né? Você fala, aí você cita o tio Ben, com grandes poderes, a grandes responsabilidades. Aí o povo fica lá. Pô, não assistiu Homem-Aranha? Não pode. Esses cristãos que não consomem boa cultura pop é complicado, né? E nem quando eu falei para a irmã Marilene, assistiu Ben-Hur. Ela, Ben-Hur, Charlton Heston. Eu falei, era o galã da minha época. Eu falei, essa é das minhas, essa é das minhas. Ela conhece. Entendeu? É bom, consumam boa cultura, gente. Não sejam como muitos cristãos caretas que não consomem. Porque quando a gente vai pregar, a gente traz essas ilustrações para vivificar um pouquinho o nosso estudo, né, a entendimento de vocês. Né? Se você já assistiu De Volta para o Futuro, né, principalmente aqui, o que eu trago aqui é o 2. Né? O Dr. Brown lá e o Martin, né, eles estavam lá em 1985, teve um lapso, né, teve um problema no tempo que alguém cometeu lá e mudou o futuro deles, o presente deles. E eles teve que viajar para 1955. Eles resolveram o problema, tranquilo, né? Tá, resolveram lá. E no final eles estavam prontos para voltar para casa, só que o Dr. Brown ele estava no DeLorean, né? E ali, voando com ele ali, e estava tendo aquela tempestade. Né? E o circuito do tempo, ele estava dando problema. Ele estava sempre colocando 100 anos para baixo, ou fazendo, né, um tempo assim. E foi o que aconteceu, e ele não percebeu que mudou. Aí o que aconteceu? Deu um raio no DeLorean, e o DeLorean viajou no tempo. E o Marty, que estava fora, estava só olhando, ficou... E aí, doutor, e tal. Aí, do nada, um minuto depois que o DeLorean sumiu, chega um carro atrás do Marty. Né? E era um cara do correio. Falou, você é Marty McFly? Eu falei, sou eu. Falou, eu tenho uma carta para você. Uma carta para mim? É impossível. Eu não sou dessa época. Né? Não, a gente quer que você explique a situação, porque essa carta aqui está conosco há 70 anos. Como assim 70 anos? Aí ele pega lá, desenrola a carta e lê. Né? E ele toma ciência que o Dr. Brown ele viajou para o mais passado ainda, para 1885. Ele está vivo, só que no Velho Oeste. Né? Quando o Dr. Brown ele redige aquela carta, ele escreve aquela carta, o Marty não tinha nascido ainda. Né? Ele não existia, nem sequer existia direito Rio Valley, ali a cidade. Só que ele, sabendo o que há de acontecer no futuro, eu vou escrever essa carta e essa carta vai chegar a ele. Né? Para fazer com que ele vá de volta para 1985, né? Resolva o problema dele ali. Entendeu? É a mesma coisa Deus. Deus já olhou lá na frente e Deus tem aquele afeto. É como se Deus já tivesse vivido conosco. É por isso que ele nos amou. Entendeu? Como o Dr. Brown, quando ele escreve aquela carta, ele já tem um afeto pelo Martin. Ele não nasceu ainda, né? Mas vai acontecer isso, isso e isso comigo, né? Assistam esse filme, é maravilhoso, é um dos clássicos do cinema. Né? É a mesma coisa, esse sentimento de amor. De antemão, ele conheceu, de antemão, ele amou. Ponto 2. O destino traçado por Deus. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O que é predestinação? Né?
Primeiro, a gente tem que esclarecer dois termos: eleição e predestinação. Elas não são a mesma coisa. Não são exatamente a mesma coisa, embora estejam relacionadas e sejam frequentemente discutidas juntas no contexto da teologia cristã. Porque usa-se sempre, né? Eleição e predestinação, mas não são a mesma coisa. Que nem eleição é o ato de Deus escolher a pessoa. Né? A eleição é o ato de Deus escolher certas pessoas para a salvação ou para um propósito específico. Esse conceito enfatiza a iniciativa de Deus em chamar ou escolher indivíduos ou grupos para estar em um relacionamento especial com Ele. Então, quando a gente fala de eleição, é o ato de Deus escolher alguém. Certo? E agora, o que é a predestinação? É um termo mais amplo. Né? Predestinação é um conceito mais amplo que se refere ao plano soberano de Deus para o destino eterno de todas as coisas, incluindo a salvação dos indivíduos. Envolve a ideia de que Deus decreta, como a gente viu no estudo passado, né, com base na sua vontade, o destino final de cada pessoa, seja a salvação ou condenação. Então, a predestinação é algo mais amplo. Por quê? Está falando do plano eterno de Deus, já. Que Deus, na eternidade, decidiu as coisas. Decidiu a salvação de pessoas ou até mesmo a condenação, que a gente vai entrar em dupla predestinação aqui. E nem, aí, eu até coloquei, ó, a diferença principal. Enquanto a eleição foca no ato de Deus escolher indivíduos ou grupos, a predestinação abrange o plano mais amplo de Deus sobre o destino eterno de todas as pessoas e eventos. A eleição é frequentemente vista como parte do processo da predestinação. Então, a eleição está no meio. É essa questão de Deus, né? Deus, ele planeja tudo e elege, né? E destina e a pessoa segue e por aí vai. Praticamente é isso que a gente tem que esclarecer. Então, na predestinação, gente, Deus, ele vai conduzir a história, as circunstâncias, né? Para tudo convergir num cone. Certo? Tudo vai convergir na nossa história para a gente ser chamado à fé. Então Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Nos escolheu, nos elegeu e predestinou, ele destinou de antemão o nosso destino. As pessoas que chegaram à nossa vida, aquelas que pregaram o evangelho para nós. Né? Lembra lá de Agostinho? Sem eu saber, Senhor, eu fui levado pelo Senhor a ele, Ambrósio, para que por meio dele eu fosse levado a ti. Né? Então, essa questão, Deus, ele controla, por isso que a gente fala, Deus controla a história, controla as circunstâncias, controla as pessoas, vamos dizer assim, né? Não é mecânico, vocês lembram disso? Né? Para que tudo converja nesse fim. Que é o quê? Vocês foram predestinados para serem conforme a imagem de quem? Do seu Filho, o Cristo. Então, a predestinação, essa é a questão. Ela vai te direcionar, ela vai te levar à fé, para você ser como Cristo na eternidade. Praticamente é isso que compõe a predestinação. Deus, ele vai controlar a história, Deus vai controlar as circunstâncias, para te conformar à imagem de Cristo, para te levar à fé. Quais foram os critérios que Deus usou, então, para predestinar uma pessoa? Na teologia, nós temos duas visões que são as mais comuns, que é a questão lá do arminianismo e do calvinismo. Né? O arminianismo, ele fala que tem uma predestinação condicional. Como assim condicional, né? Deus, ele predestina com a sua presciência. Por exemplo, ele viu que a irmã Marilena vai crer no dia tal, lá tal. Porque ela vai crer, eu vou colocar o nome dela no livro da vida. Então Deus, ele olha, quem é que vai responder ao evangelho? A irmã Aline, a irmã Marilene, a irmã Mônica, o irmão Hiro. Então Deus vai lá e escreve o seu nome lá, porque você vai responder ao evangelho. Então, é uma coisa condicional. Se você atender o chamado, né, e Deus sabe que você vai atender, é por isso que ele te predestina.
Então, a salvação depende da fé da pessoa. Né? Só que Deus sabe de antemão que você vai crer, então é por isso que ele te predestina. Isso, queridos, não condiz com o que a Bíblia diz. Não condiz. Porque, como eu falei, se Deus ele não age na salvação, né? Deus ele não é soberano. Você tira um monte de coisa aí. Deus, nessa linha teológica, que está bem errada, ao meu ver, Deus ele só é um mero espectador. E o homem ele tem autonomia do seu destino. A gente já começa por aí. Se vocês lembrarem dos nossos estudos em Romanos desde lá de trás, nós temos falado do pecado. Nós temos falado dos efeitos danosos do pecado. Que o homem não consegue ir a Deus pela sua própria força. Por quê? Ele está morto em delitos e pecados. Ele não consegue nem se recomendar a Deus por obras. Não adianta. Se vocês lembrarem lá em Romanos, se não me engano é 1, né? Ou 3, né? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Aí você fala, como é que então? Né? Ninguém vai buscar a Deus. Efésios 2 também. Vocês estão mortos em delitos e pecados. O que o morto faz? Nada faz. Né? Quem que é o autor da fé? Deus. Deus é o autor e consumador da fé. Lá em Coríntios fala, ninguém pode dizer que Cristo é Senhor senão pelo Espírito Santo. Né? Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. É isso. Aí, boa Bíblia. Entendeu? Então, Deus ele não é só um mero espectador da vida das pessoas. Deus ele dá vida. Deus ele, é o que a gente fala, Deus toca, dá vida, dá fé, traz para o seu reino. Então, é por isso que a gente fala, Deus ele não predestinou as pessoas com base na sua... eu vou lá, se fulano vai aceitar, eu vou escrever o nome dele no livro da vida, eu vou predestinar ele para a salvação. Então, esse modo de ver a predestinação, segundo a presciência de Deus, está no erro, está no engano. Então, a gente já começa por aí. Na visão calvinista ou reformada, que é o que a gente crê, que é você já viu isso, Deus ele escolhe soberanamente quem será salvo, não com base nos méritos ou decisões humanas, mas segundo o conselho da sua vontade. Lá em Efésios 1, verso 3 a 5, ele fala, né, que Deus ele nos elegeu, ou seja, nos escolheu antes da fundação do mundo. E foi o quê? Segundo o beneplácito da sua vontade. Então não foi com base no que eu fiz, não foi com base numa fé prevista que ele viu que eu ia ter, não. Foi com base nele. E nós sabemos que é isso que ocorre, queridos. É Deus quem dá a fé, é Deus quem vivifica-nos para amar a ele. Né? Sem Deus nos chamar, nos tocar, nos trazer para o seu reino, nós permaneceríamos nos nossos pecados. Por isso que o homem ele não tem autonomia. E vocês têm visto isso ao longo de Romanos. A gente tem tratado constantemente essa questão do pecado humano. Que o homem ele nunca vai ir a Deus por conta própria, por vontade própria. Né? Geralmente, a linha arminiana, eles creem no livre-arbítrio. Que o ser humano pode escolher livremente. Só que o livre-arbítrio é um mito, queridos. É um mito. Né? Eu falava assim, usa seu livre-arbítrio aí para parar de pecar. Aí você fala, aí é o que eu sempre falo. Ou duas ou uma. Ou você não tem, ou você é muito cara de pau. Porque você pode apertar o interruptorzinho ali para parar de pecar, usando o seu livre-arbítrio, e você não quer. Então, parecendo Agostinho, Senhor, dá-me castidade, mas não já. Ele falava bem assim. Queria ser casto, mas não agora. Né? E por aí vai. Mas, entendeu? É um mito, queridos. Mas, na visão bíblica, de fato, que é o que nós vemos na Bíblia, ou que vocês têm visto aqui, Deus é aquele da vida, Deus é ele que traz.
Então a predestinação não é com base no que ele viu que você ia fazer ou não, né? Foi com base na vontade dele, foi segundo o beneplácito da sua vontade, né? E o que ocorre quando Deus de fato chama, Deus predestina você lá atrás? O que vai acontecer? Deus ele vai te chamar. É o que a gente vai estudar no próximo estudo, que é o verso 30, né? Aquele que ele predestinou, a esses chamou. E quando esse chamado, gente, vai ser irresistível. Você vai atender, de fato, o chamado do Evangelho. Quando Deus chamar, quando o Evangelho chegar aos seus ouvidos. Porque quem vem junto, você já sabe, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica essa obra de Cristo da redenção em nós. Como a gente viu em Romanos, no comecinho de Romanos 8. O Espírito Santo ele está presente, ele nos regenera, nos dá fé, nos conduz pela vida toda, até o último dia, para a ressurreição. Então é Deus quem age. E se vocês lembrarem do estudo passado, é o que eu falei. Paulo ele está ampliando a imagem aqui. O Espírito Santo tá com a gente desde a nossa conversão até o dia da nossa morte e ressurreição. E Paulo ampliou aqui agora. Deus não está conosco somente a partir da nossa conversão. Deus está lá atrás. Lá na eternidade ele já decidiu como vão ser as coisas. Como vão ser as pessoas. Tudo. Né? E ele destinou preparar as coisas para te conformar à imagem de Cristo. Por isso que ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as adversidades, as circunstâncias da vida, né? Porque eu controlo todas elas, vão servir para beneficiar vocês, por mais que vocês passem por coisas ruins. Mas isso vai conformar vocês à imagem de Cristo para a minha glória. Entendeu? Essa é a predestinação bíblica. Deus ele conduz a história, Deus chama, Deus escolhe segundo o beneplácito da sua vontade. Olha só o que diz em Atos 13:48, né? Lá no comecinho da igreja, a igreja primitiva, né? Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Olha só agora. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quando Paulo chegou em Corinto, não estava dando muito certo as coisas lá. Só que o que Deus falou para Paulo? Paulo, não se cale. Eu tenho muito povo nessa cidade. E Paulo pensou, não, aqui na Grécia não vai dar certo. Né? Já lá em Atenas não foi, só foi alguns, né, que se converteram lá. Aqui, né, não vai ter. Estão me perseguindo até. Só que Deus falou para ele, não se cale. Proclame o meu evangelho, porque eu tenho povo nessa cidade. E quando o evangelho ser proclamado, as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz e vão me seguir. Né? Porque todos aqueles que estão destinados, segundo a predestinação de Deus, vão ouvir o evangelho, vão atender o evangelho quando esse chegar a eles. Aí pode ter essa pergunta, mas espera aí, irmão, não há injustiça da parte de Deus ele predestinar alguns para salvação e outros não? É o que a gente leu em Romanos 9 na abertura do culto. Pode o vaso dizer para aquele que o faz, por que me fizesse assim? Porventura ele não pode fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Aí, voltando àquela questão lá da aula passada, né? Por que você faz assim, Senhor? Por que é assim? Por que o Senhor não predestina todos? Por que o Senhor não salva todos? Veja bem, queridos, Deus tem poder para salvar todo mundo. Por que ele não faz? Não é Deus quem dá vida? Não é Deus quem cura? Não é Deus quem chama para o seu reino de forma irresistível? Por que ele não faz isso com todo mundo? Não sabemos. Lembra lá as perninhas da formiga? Né? Não sei como Deus faz essas coisas. Porque Deus não deu essa chave para nós. Ou porque ele age do jeito que ele age. Porque ele não salva. Porque para nós eu queria que Deus salvasse todo mundo. Nessa hora eu queria ser universalista, né? Ninguém vai ficar de fora. Nem mesmo o diabo. Como diz Orígenes. Nem Deus vai restaurar tudo, até o diabo vai ser salvo. Não.
Às vezes mas você olha para as pessoas, por que, Deus? Por que o Senhor não chamou o meu vizinho? Chamou eu e não meu vizinho? Não sei. Deus não deu. E Deus não deu mesmo, gente. Lá em Deuteronômio, se eu não me engano, fala assim, ó, aquilo que eu revelei é de vocês, mas aquilo que eu não revelei é meu. Então vocês não têm que colocar o nariz aí nessas questões, né? Tem que crer, dar glória a Deus e pronto. Né? É o que eu falei, o chantilly, né, os versículos doces e por baixo aquele café amargo. Como é que a gente lida com isso aqui? Não tem como lidar. É por isso que muitos pregadores, não querem lidar com isso aqui. Porque é difícil. Mas Deus não ama todo mundo? Por que Deus não salva todo mundo? Boa pergunta. Eu não tenho a resposta. Veja o caso de Abraão. Gente, Deus chamou só um homem. Dele fez uma nação. E o resto dos pagãos da época? Deixou no escuro. Morreram nos seus pecados. Deus só escolheu uma nação. E Deus fez isso também com outros, com a descendência de Abraão. É o que a gente leu também em Romanos 9. Eu amei Jacó e aborreci quem? Esaú. Se você ler lá em Malaquias, eu espero que eu trabalhe, vou querer trabalhar em Malaquias o ano que vem com vocês, que lá fala assim, ó, eu amei Jacó e aborreci Esaú, e dei a herança de Esaú para os chacais do deserto. Mesmo que alguém de Edom diga, fomos destruídos, vamos reconstruir as cidades. Deus fala, eles vão construir, mas eu vou derrubar, porque é um povo pelo qual Deus está irado para sempre. Aí você fala, uau! Né? Para Jacó, a descendência de Jacó, ele deu as promessas, deu a lei, deu as bênçãos, deu as promessas, mas para o outro, né, ele repudiou. E Esaú chorou, não chorou? Quando ele trocou lá a primogenitura dele pelo prato de lentilhas, chorou amargamente, só que não encontrou arrependimento. E é o que a gente viu lá em Romanos 9. Deus se compadece de quem quer, né? E repudia aquele rejeita. Aí que você fala, como eu lido com isso? Não é difícil? É muito difícil, gente. Né? Às vezes eu não durmo também, tá? Não, você pensa que tá tudo tranquilo aqui, não tá, não. Às vezes a gente se questiona, por que eu e não meu vizinho? Ele parece ser uma pessoa melhor que eu. E por aí vai. Se torna mais amargo ainda quando a gente fala de dupla predestinação. Né? Tem alguns teólogos que falam dessa questão. Né? Eu sou meio assim, mas se você acata a predestinação, se Deus elege algumas pessoas para a salvação, quer dizer que ele deixou gente de fora. Né? Quer dizer que ele reprovou alguns. Né? Então Deus predestina alguns para a salvação. E tem os rêprobos, né, que fala, né? Deus passa por outros para a condenação, permitindo que sigam o seu caminho pecaminoso para a manifestação de sua justiça. Então, tipo, Deus usa de misericórdia para alguns, e os outros, sabe o que ele faz? Ele só deixa eles seguir o caminho deles. É por isso que eu falei para vocês certa vez que a pior coisa que Deus pode nos dar é falar assim, irmã Mônica, seja feita a sua vontade. Segue o seu coração. Meu Deus, é só ladeira abaixo, gente. É o que o mundo está assim, seguindo o seu coração e só tem declinado cada vez mais com a sua moral, né? Cometendo tantas coisas horríveis. Por quê? É como aquele caminhão na ladeira. Deus tirou o pé do freio, deixou ir. Então, só que aí que tá, vocês têm que lembrar, não há nenhuma injustiça da parte de Deus. Deus ele usou de misericórdia para alguns. Ele não precisava salvar ninguém, gente. Ele podia deixar todo mundo descer a ladeira e inferno, todo mundo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Só que Deus usou de misericórdia para alguns. Por que ele não usou para todos? Não sei. Talvez quando a gente chegar na glória ele explique. Mas até lá a gente fica com essa dúvida, né? Olha o que Apocalipse 17:8 fala, né? Dessa questão dos reprovados. Né? A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição.
E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Os nomes deles não foram escritos desde quando? Eu não sei se vocês já ouviram os pregadores assim, não, aceita Jesus, que você está aceitando Jesus, o seu nome está sendo escrito no livro da vida hoje. Mas já estava escrito. Né? Esses aqui que vão adorar a besta, né? E tem um outro versículo mais para trás, se não me engano é o verso do capítulo 13, ele fala que o nome deles não foram escritos no livro da vida bem antes da fundação do mundo. Então tem essa questão de fato. Né? Lembra, Deus não é um espectador da nossa vida. Deus tem controle. Deus não está expectando, ela vai crer, ele vai crer. Não. Então tem essa questão, e é bem mais amargo essa questão da dupla predestinação. Que Deus elege alguns para salvação e outros para o juízo eterno. Que é o que a gente leu em Romanos 9. A gente vai chegar nesse texto. Né? Que Deus fez vasos para honra e outros vasos para depositar a sua ira. E a pergunta é, mas por que o senhor faz assim, senhor? Aí o que Paulo fala? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Por isso que ele fala, pode o vaso, o barro, falar para aquele que está fazendo, o nepoleiro, por que você me faz assim? Não tem como discutir, né, nessa questão. Aí vem a questão, né? Como saber se eu fui predestinado? E outra, como saber quem são os predestinados? Dá para saber? O primeiro caso aí, como saber se eu sou predestinado? Isso. Isso. Praticamente é isso, irmão. Isso. É o que Josafá Vasconcelos, né? Eu creio que... Não, irmã. Se a irmã já creu, já é uma grande evidência. Né? Que nem o Josafá Vasconcelos, ele fala que os puritanos, eles falavam de duas marcas do eleito, daquele que foi predestinado. Duas marcas. E é o que eu falei para vocês. Uma está na orelha e outra está nos pés. Né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o que elas fazem? Elas me seguem. Então, se o evangelho chegou a você e você creu na obra de Jesus, você depositou fé em Jesus, já é um grande começo, uma grande façanha. Se você entendeu e creu no evangelho, já é uma grande prova que você é predestinado. Só que não fica só nessa questão do entender. É aquela questão que a gente viu no começo de Romanos 8. A vida no Espírito. Ele aplica a obra de Cristo na nossa vida, fazendo com que a gente pense da maneira que Deus quer que a gente pense, com a sua palavra. Tem uma vida o quê? Diária em santidade. A gente viu sobre a mortificação da carne, que é o que a irmã Aline falou, são os frutos do Espírito, que é uma grande evidência que você é um eleito. Deus nos salvou para ser santos, viver em santidade, viver em comunhão. E nem nós estávamos falando da irmã Renata, né? Ela entrou em contato comigo, falou, irmão, eu vou sair aqui da igreja aqui, vou lá para a cidade do meu marido, mas não tem igreja. Só que, como é um pouquinho perto aí de vocês, eu quero pelo menos 2 finais de semana, eu quero estar aí. Eu preciso. Eu não posso ficar sem uma igreja. Eu quero congregar. Eu preciso ouvir a palavra. Quer uma prova maior que essa? Que é uma pessoa que de fato é crente, foi eleita de verdade? Tem sede de Deus. Sabe que não pode ficar sem a comunidade, sem os seus irmãos e irmãs em Cristo. A gente fala, tem fome e sede de Deus. Creu e demonstra pela sua vida diária que é de fato um santo nessa terra que caminha rumo a Canaã celestial. É uma grande prova, gente. É uma grande prova.
E eu creio que vocês têm visto isso na vida de vocês. Vocês têm vontade de ler a Escritura, vontade de orar, vontade de estar em comunhão. É maravilhoso, é gostoso. A gente se abre um com o outro, trata dos problemas segundo a Escritura. A gente não é perfeito, é? Nós não somos. Eu não sou perfeito, tá? Já falei pra vocês, se você quiser saber se eu sou perfeito, pergunta pra minha esposa. Ela convive comigo mais que vocês. Ela vai falar, ele não é. Está muito longe de ser. Só que a gente sempre busca esse ideal. Sempre. Caminhando mais, cada vez mais, para ser a imagem de Cristo. Como a gente falou, vocês foram predestinados. Aqueles que ele conheceu de antemão, os predestinou para serem conforme a imagem de Cristo, do seu Filho. Então a predestinação envolve isso, você ser como Cristo. O que eu falei para vocês é o supremo chamado. Grava isso, é o supremo chamado. Deus ele está formando uma família. Uma família que caiu lá no Éden. Mas ele está formando agora uma família segundo a imagem do seu Filho. Que reflita o caráter do seu Filho. Esse é o supremo chamado. É por isso que Deus te escolheu. É por isso que Deus te amou antes da fundação do mundo. É por isso que ele olhou como olhou Michelangelo para aquela pedra. Ele não viu só uma pedra. Tem uma obra-prima aqui, que eu quero ela para comigo. Eu quero né, a irmã Mônica comigo, a Marilene, as crianças. Eu já vejo vocês comigo, partilhando comigo, ouvindo da minha própria boca. Não mais só do livro aqui, né? Na glória, você compartilhando da presença dele, porque ele já te amou. É por isso que ele tem conduzido a história. Por isso tem colocado pessoas na sua vida para fazer com que você se aproxime mais dele dia após dia. Maravilhoso isso, não é, gente? A gente só pode, né, ajoelhar e agradecer por aquilo que Deus tem feito. E outra, como saber quem são os predestinados? A gente continua. Dá para saber quem são os predestinados? Não dá. Não dá. Eu falo assim, tipo, a gente sabe, vamos dizer assim, nós todos somos, mas aqueles lá de fora, como saber que eles são? Não dá para saber. Deus não deu. Deus ele nos deu uma ferramenta para chamar os seus eleitos. Qual é? O Evangelho. E o Evangelho, gente, ele tem que ser proclamado para todos. Mas só as ovelhas ouvirão. Só as ovelhas darão ouvido à voz do bom pastor e vão segui-lo. Mas aí você fica, né? Será que é? Será que não é? E outra, é aquela questão, eu prego, a pessoa não se converte. Queridos, até o último sopro de vida tem chance ainda. Eu até coloquei aqui, ó, essa imagem. Eu tô falando muito de Senhor dos Anéis. É porque eu tava assistindo a trilogia de novo, né? Eu tô terminando a trilogia, gente. Por isso que eu tô falando bastante, né? É bom, é gostoso, né? Ler Tolkien e assistir Tolkien. É muito bom, assistam. Depois que destruiu o anel, né? E Frodo senta ali, né? Para morrer porque a lava ali tá consumindo tudo, a montanha. Gandalf chega com 3 águias. Uma pro Frodo, outra pro Sam e outra para quem? O Gollum, o Sméagol. Gandalf cria. Isso, não dá para ver direito, né? Ele cria que o Sméagol ainda podia ter uma redenção também. Como o Frodo ao longo da história. No primeiro, no Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, Frodo falou, eu queria que Bilbo tivesse matado, né, o Gollum. Aí Gandalf fala, não, foi a pena que segurou a mão de Bilbo. E eu creio que Gollum ele tem um grande papel a se desenvolver nessa história toda. Aí no decorrer dos filmes, Frodo ele tem compaixão, vai tendo aquela compaixão do Sméagol, do Gollum. Porque ele estava com o anel, eu posso me tornar como ele, mas eu creio ainda que há redenção para ele.
E até o final, ele se manteve nesse pensamento. Porém, no final, não deu. Né? Como é que fala? Eu esqueci a palavra agora. A ambição do Gollum de querer o anel o consumiu. Só que até o último momento, todos pensavam, ele também vai ter a sua redenção. Por isso que Gandalf enviou as 3 águias, uma para cada um. Né? E ela foi lá, não tinha ninguém, ela conseguiu o voo. Então nós temos essa esperança também, até o último suspiro. Pregue o evangelho para essas pessoas que você ama, para seus amigos, para seus parentes, que Deus ainda pode chamar. Enquanto há vida, há esperança. Então tenha isso em mente. E terceiro, o propósito da predestinação. É o que a gente já falou, né? Também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O plano eterno de Deus é formar, como eu falei, né, uma família que reflita as características do seu filho. É para isso que a predestinação existe. Deus ele quer uma família para si. Uma família, né, que não reflita mais o caráter de Adão pós-criação. Ou antes da queda, né? Não, ele quer uma família agora, enorme, grande, que reflita as características de Jesus. Por isso que a gente tem que centralizar sempre em Cristo. Ver as palavras de Cristo, os gestos de Cristo e imitá-lo. Sempre e sempre. Porque ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo, gente. Nem eu coloquei aqui, ó. Cristo é o primogênito, tanto em posição, porque ele tem primazia, quanto em propósito, ou seja, ele é um modelo para os filhos de Deus. Ele é o cabeça da nova criação e o exemplo perfeito de como devemos viver como filhos de Deus. Ele é o modelo, gente. Por isso que a gente fala, siga o mestre. Fale como mestre. Seja como mestre. Não, a gente não vai ser perfeito nessa vida, mas a gente tem que ter essa ambição de querer ser cada vez mais como o nosso mestre. Porque é para isso que Deus nos chamou, para nos conformar à imagem do seu Filho. Lembre disso, é o supremo chamado. Você ser como o Filho é. Ele é o exemplo, ele é o mediador e primogênito, unindo seus irmãos em um novo relacionamento com Deus. Foi isso que ele fez com cada um de nós. A predestinação envolvia o sacrifício de Cristo. Deus, ele, como eu falei, ele criou a história, circunstâncias, até mesmo os maus. E a Bíblia fala lá em, né, Deus criou até o ímpio para o dia do mal. Ele fez isso, não fez? Lá com Herodes, Pôncio Pilatos, o povo de Jerusalém, tramando e matando Jesus. Só que ele fez todo esse plano, porque ele tinha em vista aqueles que ele haveria de chamar para si, porque ele os amou. Maravilhoso. Por isso que nós devemos devotar toda a nossa vida a Deus, queridos. Porque Ele é o Senhor da história e Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. E nós vamos partilhar novamente dessa comunhão perdida que Adão fez. Como eu falei na aula passada, desde o Éden, Deus tem trabalhado na história das pessoas para trazer novamente esse povo para Ele, porque Ele o quer. Quando nós chegarmos lá, eu até falei, eu até sempre falo assim, ó, não espera chegar lá para você dar glória a Deus. Viva para a glória de Deus aqui, né? Em tempo oportuno, glorificando a Ele para todo sempre. Amém? Esse é o estudo de hoje, gente. Próxima aula a gente entra de forma mais pesada nessas questões. Amém? Irmão Rio, nos apresente ao Senhor. Obrigado te damos, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia. Agradecemos, Senhor, que o Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem do teu Filho. Molda em nós, trabalhe em nossos corações e constrói, Senhor, essa imagem, para que sejamos, dia após dia, mais parecidos com o teu Filho Jesus.
Abençoa, Senhor, a cada um que está aqui, também aqueles que não puderam estar, que nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Possamos viver, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.